Boa tarde a todos. Meu nome é André Capaldo Amaral. Eu e o professor Dr. Hernani Barudi iniciamos agora a nossa sessão de empreendedorismo, quadro de empreendedorismo do primeiro Congresso Internacional Digital em Biofabricação e Bioimpressão 3D. Uma satisfação para a gente estar conduzindo aí esse último dia do evento, e é com muita satisfação que a gente recebe a todos os que estão visualizando essa nossa atividade da tarde. Então, gostaria de inicialmente aí apresentar o nosso professor Dr. Hernani Barudi. Ele é bacharel licenciado em Química pela Universidade Federal de Juiz de Fora, mestre e doutor pelo Instituto de Química da Universidade Estadual de São Paulo. Hoje ele é pesquisador e professor associado à Universidade de Araraquara, Uniara, coordenador do Laboratório de Biopolímeros e Biomateriais, o Biopolmat, e coordenador do Núcleo de Impressão 3D da Uniara. Foi professor visitante no Departamento de Farmácia da Universidade de Coimbra, em Portugal, e fez estágio de pós-doutorado na Trent University, no Canadá. Diretor de P&D da Seven Biotech e do Smart Nano. Possui diversos projetos de colaboração envolvendo empresas e universidades, tem mais de uma centena de trabalhos publicados, 19 patentes e 7 capítulos de livro, e será o condutor da tarde de hoje desse nosso painel de empreendedorismo. Seja bem-vindo, professor Hernani. Obrigado, professor André, esse que nos fala. Possui doutorado em Ciências Fisiológicas pela Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, em 2004. Mestrado em Ciências Fisiológicas pela Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, em 98. E graduação em Fisioterapia pela Unesp. As atividades de pesquisa do professor André Capaldo são direcionadas à área de biotecnologia aplicada à saúde, nas linhas de Química e Medicina Regenerativa aplicado ao reparo musculoesquelético, química medicinal e biopolímeros, e a área de ciências da saúde na linha de fisioterapia esportiva, com ênfase no tratamento e prevenção das lesões musculoesqueléticas. É líder do grupo de pesquisa em química medicinal e medicina regenerativa da Universidade de Araraquara, coordenador do Laboratório de Ensaios Celulares e Engenharias Regenerativa na Uniara também, docente do curso de fisioterapia da Uniara, nas disciplinas de fisioterapia, ortopedia e traumatologia e fisioterapia esportiva, coordenador do programa de pós-graduação Estrito Sensu em biotecnologia da nossa instituição. Muito obrigado, professor André, pela participação, e agradecemos também aqui ao professor Rodrigo Rezende, que não pôde estar conosco nessa sessão agora à tarde, mas o professor André conduzindo aí com maestria todo esse evento. Vai ser um momento muito interessante hoje à tarde, onde a gente vai poder debater um pouco sobre a questão do turismo na impressão 3D, olhando principalmente para a nossa nação. Os debatedores e os palestrantes de hoje à tarde. Dr. Pedro Massago é cofundador da 3D Biotechnology Solutions, graduado em Administração de Empresas na PUC, realizou mestrado e doutorado no programa de Científica e Tecnológica do Instituto de Geociências da Unicamp, é especialista em gestão estratégica e econômica de negócios pela Fundação Getúlio Vargas, também é sócio do LabTermo, consultoria microbiológica e in situ terapia celular. A doutora Ana Luísa Milás, é um prazer também recebê-la, cofundadora da Biotechnology 3D Biotechnology Solutions, startup 3DBS, apaixonada pela interdisciplinaridade, formou-se em biologia, fez seu mestrado e doutorado em engenharias e atualmente realiza seu pós-doc nas ciências farmacêuticas da USP de São Paulo. Há 10 anos, atua no campo da engenharia de tecidos, com ênfase no desenvolvimento de biomiméticos a partir das tecnologias de bioimpressão 3D e de eletrospin. Outra convidada da tarde, que nos abrilhanta hoje também, a doutora Janaína Denozwek, da Biotech Bioin, fundadora da startup BioEdTech, focada em capacitação, desenvolvimento e bioimpressão de tecidos, cofundadora da startup Bioin, focada no desenvolvimento de bioprocessos e bioprodutos de alta performance, utilizando bioimpressão de tecidos e engenharia genética. Professora doutora da FIAP, no programa mestrado e doutorado pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, a USP, em genética, segunda graduação em engenharia de controle e automação.
Teve 3 projetos de pós-doutoramento no Centro de Tecnologia da Informação Renato Acha, na área de biofabricação e bioimpressão 3D de tecidos e órgãos. Também receberemos o Dr. Diego de Souza Dutra, que possui graduação em Cycle Engineering pela École Nationale Supérieure das Mines de Paris, graduação em Engenharia de Automação e Sistema da cidade de São Paulo, é mestre em Engenharia de Automação e Controle pela Escola Politécnica da USP, cuja área de atuação é o Engineering Design, cofundador e diretor executivo da Caos Focado, uma venture builder que desenvolve novas empresas em parceria com empreendedores, e é também cofundador da BioIn. Dr. Tiago Raimundo, da HP do Brasil, ele é formado em Engenharia Elétrica em São Paulo, com 10 anos de experiência em processos de manufatura aditiva, já fez parte de outros importantes fabricantes de impressora 3D, como a importante função de especialista de produtos, passando por desenvolvimento de aplicações em grandes clientes de vários segmentos, como o ramo automobilístico, aeronáutico, médico, entre outros. Chegando já há mais de um ano na HP Brasil, com a importante missão de desenvolver o mercado de manufatura aditiva, impressoras 3D, para a tecnologia MJF da HP no Brasil. Também, com muita alegria, que nós apresentamos o Dr. André Scasi. Ele é fundador da EVA Científica, uma empresa de engenharia de tecidos. O produto carro-chefe é colágeno, sendo o produto preferido de diferentes instituições de pesquisa no Brasil e agora também exportado ao exterior. Outro produto principal é o bioreator de tecidos e órgãos, que foi usado para criar estruturas como rim, coração, fígado, pulmão e menisco. Ao longo dos anos, se apaixonou pela interface entre a academia e a indústria e ocupou diversos cargos em cada setor e finalmente formou a EVA Científica. É engenheiro biomédico e mestre em bioengenharia pela Universidade Técnica da Dinamarca. Fez intercâmbio na Universidade de Strathclyde e na USP. É doutor em Ciências da Cirurgia pela Unicamp. Trabalhou na indústria de automação para a área de saúde em Cambridge. É bioengenheiro em tempo parcial na Santa Casa de São Paulo. Atua no ecossistema de empreendedorismo no Brasil, estimulando pares, alunos e amigos a pensar em como transformar a pesquisa em produto. Cada um desses palestrantes, então, ilustres palestrantes e colegas, terão em torno de 12 minutos, né, para poder falar um pouco sobre a empresa, sobre o panorama do empreendedorismo no Brasil. E vamos seguir a ordem com que eu fiz a apresentação. Vamos começar, então, com o Dr. Pedro e a doutora Ana Luísa. Muito bem-vindos. Obrigado, professor André, também, por todo o suporte aqui. Vamos lá, aprender um pouco mais sobre empreendedorismo em boca da impressão 3D. Muito obrigado e boa tarde a todos que estão conosco aí no 3DBB. Muito obrigado, doutor Hernani, professor André. Prazer estar aqui, o Rodrigo. Agradecer esse convite e parabéns pelo evento até então. A gente tem uma breve apresentação. Ana, eu acho que a gente começa por ela, talvez? Quer apresentar alguma questão antes? Acho que... Está me ouvindo? Beleza. Bom, deixa só eu conseguir aqui. É para compartilhar, né? Obrigada, Hernani. Obrigada, professor André, também. Aproveitando aqui enquanto o Pedro faz o compartilhamento de tela. Boa tarde, André, Janaína, todo mundo que está participando aí. Bom, a gente preparou uma breve apresentação, digo breve porque a Ana acabou fazendo a palestra de manhã e entrou bastantes detalhes sobre a atuação da 3DBS. A gente vem oferecendo ao mercado bioimpressoras customizadas, equipamentos de eletrofiação, trabalhando com consultoria, com pesquisadores nesses dois campos, tanto da bioimpressão como também dos biomateriais, na área de engenharia de tecidos, no desenvolvimento de aplicações, né? Então, a 3DBS tem lidado com institutos de pesquisa, universidades,
por trás tem a indústria farmacêutica e cosmética e também na área educacional de capacitação. Aqui nós temos um exemplo de um dos nossos equipamentos customizados, um equipamento de eletrofiação, demandado pela Embrapa Recursos Genéticos em Brasília, onde o professor Luciano Paulino vai acabar lidando com diferentes materiais eletrofiados no mesmo layout, no mesmo equipamento. E aqui, passando brevemente, os nossos 4 modelos principais, equipamentos que são destinados a diferentes aplicações, né, e eles têm diferentes funcionalidades, entre o número de extrusoras disponíveis, os sistemas de aquecimento, de resfriamento, o cabeçote para trabalhar com pellets, né, sistemas de filtragem tipo EPA, e uma série de opcionais que passam desde a Starter para a Gênesis 1, Gênesis 2, até a Octopus, que é um modelo, aí sim, multiusuário, principalmente sendo utilizado em universidades. Hoje nós temos uma promoção na aquisição de qualquer um desses equipamentos, você também recebe um kit de biotintas, né, para bioimpressão, onde você já consegue dar os primeiros passos. Então, hoje, esses equipamentos também vêm com esse kit de biotintas, né. E a novidade hoje na 3DBS é a nossa inauguração do nosso pequeno laboratório de cultivo celular aqui em Campinas, né, que é um espaço para estabelecer parcerias e desenvolver projetos, né. Então, pesquisadores, entusiastas, empresas que estão trabalhando com projetos de biofabricação têm interesse em entrar em contato com uma infraestrutura especializada, acesso aos equipamentos, entrem em contato que hoje esse espaço já está disponível para uso, né. Então, aqui uma breve apresentação, né, da nossa equipe. A Ana é a diretora científica, né, o Hamilton é o nosso engenheiro de projetos, e eu atuo na área de desenvolvimento de negócios, né. Interrompeu o compartilhamento. Muito bem. Qual que é o cenário que a gente tem atuado hoje, né? A gente tem trabalhado com diferentes institutos de pesquisa e a gente percebe que esse mercado está aquecendo e está dando os primeiros passos, onde você já consegue ver os pesquisadores olhando para trabalhar e colocar suas questões, os seus projetos da bancada para o mercado. Vou passar a palavra para a Ana também comentar um pouco. Eu acho que a gente pode passar para as outras apresentações, as breves apresentações sobre as outras empresas, e daí depois eu participo dos questionamentos, das perguntas. Obrigada. Muito obrigado, Pedro. Obrigado, Ana. Acho que eu vou passar a palavra agora para a Janaína, na sequência, né, Jana? Fica à vontade para usar seu tempo, conversar um pouco. A gente vai passar para as apresentações, Hernani? Isso, já falei, vocês me ouviram, hein? Falei com a Jana a seguir, né? Vocês estão me ouvindo bem? Eu não tinha escutado, cortou. Pode, legal. Pode seguir, eu já tinha falado já. Pode, Jana, desculpa, mas eu já tinha falado, você não chegou aí, vamos lá. Janaína, só para falar que eu acho que você está no mudo. É agora que eu vi. Vocês estão vendo agora? Estão escutando? Tudo certinho, né? Então, agradecer aí o convite, pessoal. Obrigada aí pelo evento. Eu não consegui ver todos, mas a maioria eu já consegui assistir. E eu gostaria de falar rapidamente, dividir aqui a minha vez, né, mostrando o avanço, né, dessa área aqui no Brasil, apresentando inicialmente a BioEdTech, que foi e é a minha primeira startup voltada para capacitação, né, desenvolvimento de bioimpressoras de baixo custo para pesquisa e educação, e, na verdade, passando por uma transição bem significativa, né, com mais pessoas envolvidas, inclusive aí no core do negócio,
E outra startup que eu falo mais adiante, junto com o meu outro sócio, o Diogo, que está presente. Então, só para pegar aí 4 minutinhos desse meu horário, né, desse meu tempo, eu apresento, então, esse novo projeto que está para ser lançado agora em setembro, com uma equipe envolvendo aí mais de 15 profissionais da área, que é o MBA em Biofabricação 3D. Além disso, por uma demanda, né, que hoje o Brasil está tendo, e eu fico muito feliz de saber e de estar envolvida nisso, que a gente também está preparando um bootcamp, né, que é praticamente uma capacitação imersiva e intensiva relacionado a esse grande campo da biofabricação e bioimpressão. E com a demanda de universidades, centros de pesquisa e institutos, né, particulares, a gente acabou criando também o Bootcamp, que é esse programa um pouco mais aí, prático, né, mas com relação também a vários módulos envolvidos no MBA. Então, esses programas são novos, né, estão envolvidos diretamente com a Biotech, né, que eu abri junto com o meu outro sócio, que é o Alessandro Queiroz, e hoje já tem várias outras pessoas participando, né. O Diogo faz parte da minha segunda startup, que está envolvida na parte aplicada da bioimpressão, que é a Bioim, né, e que eu vou passar a bola para ele falar um pouquinho dele também, né, e desse nosso novo projeto, né, que aplica a bioimpressão no desenvolvimento aí de novos biomateriais, né, de alta performance, como colágeno e outras proteínas da pele. Então, gostaria de estar passando também para o Diogo, para ele falar mais dessa startup que tem aí outras questões envolvidas, outras hipóteses, e está aí bem acelerada, principalmente com foco em estética, tá? Pode falar, Diogo. Perfeito. Bom, gente, um prazer aqui estar com vocês nessa tarde e falar dessa iniciativa que eu e Janaína iniciamos aí já há 11 meses, né? Já tem 11 meses de trabalho e direcionamento. Mas antes de só falar delas, me apresentando, na verdade, eu não venho da área, né, de biológicas, eu sou da engenharia mecatrônica e, no fundo, trabalho com empreendedorismo, sou empreendedor desde que eu me formei, né? Me formei em engenharia mecatrônica e já saí para fundar minha primeira empresa, que foi uma consultoria de inovação, né? Na sequência, 6 anos atrás, eu e mais outros sócios fundamos uma startup de educação, e essa startup de educação, chamada Nave à Vela, né? Ela fez um ciclo muito interessante de crescimento, e a gente culminou num ponto super legal, que foi uma venda para um grande grupo educacional, né? Então, pensando em termos de introdução de uma inovação dentro do mercado que não estava acostumado a utilizar determinadas tecnologias, a gente fez um círculo de introdução de mercado, estávamos em mais de 150 escolas no Brasil inteiro, com mais de 100 funcionários, e fizemos a venda para um grande grupo educacional. Há 3 anos atrás, eu e mais outros sócios fundamos a segunda startup, que essa tem uma tecnologia de fronteira ainda mais interessante, que é a inteligência artificial. Um dos sócios tinha acabado de voltar do doutorado dele no Japão, e a gente fez um processo de busca de mercado chama de discovery, né, para um product market fit, que foi, acabamos encontrando uma solução para isso dentro do agronegócio. Então, hoje a Cromai, que é essa segunda startup, tem 3 anos de vida, e já vem atuando com uma boa penetração de mercado dentro do mercado de cana, soja e café, né, usando visão computacional para fazer diagnóstico agrícola por imagem. E esse processo foi muito interessante com essa startup, ainda está num processo de crescimento e rampagem, mas foi muito interessante porque colocou à prova um pouco esses conceitos de como eu coloco uma tecnologia de fronteira no mercado, né? E há 11 meses atrás, como eu falei, eu encontrei a Janaína, ela estava nesse processo com a BioEdTech, e a nossa proposta foi de montar mais uma iniciativa com essa ideia de aplicação, né? Então, assim, olha,
vamos pegar alguma coisa que a gente consegue num curto prazo, né, desenvolver uma solução que use a bioimpressão e consiga fazer um crescimento rápido e com resultados rápidos. E nesse processo foi muito interessante, que é isso que ela vai mostrar um pouco aqui, a gente encontrou algumas coisas e o melhor mercado que a gente encontrou de entrada para os conhecimentos que a gente tinha até o então era de produzir insumos, né? Então, olhando para um cenário de bioimpressão de órgãos, o cenário era muito distante, inclusive o regulatório e etc. E, né, falando com a cabeça mindset de startup, a gente queria algo mais de curto prazo, né? Ao encontrar esse espaço de insumos, né, uma das coisas que foi muito interessante que a gente encontrou foi a bioimpressão de tecidos dérmicos, e a partir disso o estímulo para a produção de componentes da matriz extracelular de um formato único, né? E vocês vão saber isso até melhor do que eu, mas no fundo esse formato único permite com que esses insumos sejam um excelente candidato aí a um produto final voltado para aplicação de preenchedores, né? Então, eu e Janaína, a gente fez, então, todo esse percurso, né, de descoberta, encontrar os insumos, encontrar um foco dentro de produção de bioinsumos, né, bioidênticos à realidade humana, e aí estamos exatamente no momento conversando com a indústria agora, a indústria que trabalha com regeneração, principalmente para rosto, para colocar esse produto daqui a uns 2 anos em mercado. A ideia é fazer um co-desenvolvimento, a gente oferecendo o insumo básico e co-desenvolvendo junto com a indústria esse filler, né, esse filler novo, que tem características muito especiais. Depois a gente pode até conversar um pouco quais características são essas e onde está as nossas hipóteses principais dentro de um produto tão inovador. Mas, no fundo, é isso. Acho que, não sei se a Janaína quer complementar alguma coisa, mas acho que o mindset principal aqui, que depois a gente pode discutir também no fórum mais aberto, é como conseguir, com uma tecnologia de fronteira, encontrar um fit de mercado de curto prazo e que possa e permita o desenvolvimento da tecnologia já faturando alguma coisa em prazo curto e pensando, claro, em médio e longo prazo, em estabilização disso. Então, eu acho que é isso. Não sei se a Janaína quer complementar alguma coisa, mas é um pouco essa direção. É isso mesmo, Diogo. Aí apresentar só as startups e depois a gente abre para as questões, assim como a Ana Milas sugeriu, tá bom? Agora eu segue com os próximos. Obrigado, Jana. Obrigado, Diogo. E também, assim, temos tempo, a gente vai poder conversar. É importante mesmo a gente usar esse fórum agora para conversar bastante. E outra coisa legal também, vai ficar gravado. Você pode ir depois para o site de vocês, fica como uma divulgação também da empresa. Isso é muito interessante. Acho que o próximo é o Thiago, né? Na nossa sequência. Por último ficou o Andrés, é isso, né? Se o doutor Thiago puder conversar conosco. Boa tarde a todos. Você está com a câmera fechada, viu, Thiago? Doutor Nani, eu vou tentar ligar minha câmera, mas toda vez que eu liguei ela, deu uma caída na conexão, por isso que eu acabei fechando, tá? Tá bom, caso não dê, bora sem câmera. Bem, né? Acho que isso que é importante. Você vai projetar também alguma apresentaçãozinha? Não, na verdade não. Na verdade, eu queria agradecer vocês pela abertura do espaço, primeiro. Eu, como representante da HP Brasil e da HP Corporate de 3D, tá vindo falar nesse espaço aqui que é muito mais voltado para a área biológica, muito mais voltado para a impressão de biotecidos, impressão de partes mais biológicas. Eu vim, na verdade, para expor um pouquinho a impressão 3D industrial na área médica. Obviamente, isso acaba casando muito com algumas ideias, com algumas iniciativas que são tomadas na área biológica, mas a HP Brasil, a HP Corporate 3D hoje, tem soluções muito mais voltadas para a área industrial. E falando na parte de healthcare,
o nosso apoio hoje, nosso nicho de mercado muito mais voltado para a área de reabilitação. O que isso significa? Com a tecnologia da HP hoje, a gente consegue estar imprimindo não só biomodelos para análises clínicas, análises cirúrgicas, pré-cirúrgicas, né? Como também órteses e próteses. Hoje tem já diversos casos e pesquisas e alguns estudos feitos, principalmente em Estados Unidos e Europa, mostrando que peças impressas em 3D com o material certo podem ser muito mais eficazes do que as tecnologias ou os métodos usados hoje para reabilitação. Então, na verdade, a minha participação vem muito mais para isso, para expor, para deixar o campo aberto e aberto também para perguntas dos outros participantes e de quem vier, em relação à utilização da impressão 3D nessa parte de reabilitação, órteses e próteses. Mais uma vez, agradeço a disponibilidade de vocês, a participação, e é basicamente isso, tá bom, gente? Obrigado, Thiago, pela contribuição e, lógico, continuaremos conversando mais um pouco aqui. Vamos seguir com o Andrés agora. Obrigado, Andrés, pela presença também. À vontade, caso queira projetar alguma coisa ou simplesmente conversar. Você está no mudo, Andrés. Pois não? O Andrés está no mudo. Ah, sim. E agora? Agora está me ouvindo? Então, eu falei, alguns de vocês conseguem ler lábios, mas eu falei que tinha entendido que era para fazer uma apresentação da empresa. Então, como já preparei, vou usar uns 10 minutinhos do meu tempo alocado para isso. E depois, né, eu acho que logo em sequência a gente faz as discussões. Eu agradeço também a possibilidade de participar, dividir com vocês o que eu tenho aqui, a minha história como empreendedor, que eu acho importante por ser um fórum de empreendedorismo, e também a pesquisa, a ciência e desenvolvimento de produtos que é da empresa em si. A Eva Scientific é uma empresa, como foi falado, de engenharia de tecidos. Nós temos 2 produtos que são os principais, de colágeno e bioreatores. Estamos agora no PIP fase 2, que é o Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas, da FAPESP. Tivemos um PIP fase 1. E também participamos no edital de inovação para a indústria, que é um programa do Senai, né, que é mais voltado para desenvolvimento e produção, enquanto FAPESP mais, né, por sua natureza, como a Fundação de Amparo à Pesquisa, mais voltado para pesquisa. E também participamos no programa da Anvisa, inauguramos o programa de estudos experienciais em 2017, no tema de terapias avançadas, onde a Anvisa veio para visitar instituições no Brasil para aprender mais sobre tecnologias de ponta. Agora, eu só queria falar uma coisa, que não se aplica tanto a essa ocasião aqui, que tem startups de ponta, que tem produtos físicos, mas no Brasil existem muitas startups que são só uma ideia, ou só um aplicativo, por exemplo, que eu não acredito. Se eu fosse investidor, né, eu até sou investidor, mas eu não curtiria tanto investir nesse tipo de startup. Eu curto mais empresas que têm um produto físico, algo mais tangível, como está em desenvolvimento, mas temos um coração artificial convertido de porco para anônimo, um coração indefinido que futuramente pode virar, né, um órgão humano que possa ser implantado e usado.
muita gente, quando faz o apelo de que tenha vagas na empresa, faz isso só no final, mas eu quis inverter aqui, só para deixar isso claro, já desde o início, que como estamos já na execução de um PIP fase 2, estamos no início, temos bastante vagas disponíveis. Já contratei 3 pessoas, entre eles engenheiros e pessoas que tenham curso técnico, diploma técnico, que é o TT2, né? Daí eu peço para os interessados enviarem candidaturas espontâneas para esse endereço de e-mail, e daí eu posso fornecer mais informações. A fundação da empresa aconteceu em 2015, né? O meu perfil, meu background, ele já foi falado aqui, e o primeiro ano ele foi muito importante para a empresa, porque recebemos o primeiro aporte da FAPESP, né? Demorou um pouco por questões de burocracia, mas em 2016 iniciou esse projeto, né? Daí já teve logo em seguida o primeiro protótipo, colágeno e bioreatores. Começou a ter primeiro o cliente pagante também, que é um milestone muito bacana para uma empresa como a EVA, né? E mais protótipos, sempre acrescentando cada vez mais produtos, no caso, protótipos de produtos, né? Fizemos o lançamento da marca em si, começamos a trabalhar, né, o marketing da empresa, a EVA como uma marca bacana de criar lealdade entre os possíveis clientes, e daí finalizou o PIP fase 1. A empresa começou dentro do Biofabris, que é o Instituto Nacional de Biofabricação. Tivemos um pequeno espaço aí de uso permitido para nós desenvolvermos as primeiras etapas, e em seguida foi o evento da Anvisa, né, que veio 4 servidores, deu tudo certo, e depois foi fechado um acordo com a Santa Casa de São Paulo para a EVA se incubar dentro do IPTEC, que é o Instituto de Pesquisa, Inovação Tecnológica e Educação da Santa Casa de São Paulo. E é lá que a gente está agora, com um espaço bem maior, né, dividido com bastante espaços para servir como nossos departamentos. Temos 4 categorias de produto, que são interrelacionados, né? Temos, e nossas origens são de bioreatores, então isso já foi um produto, uma categoria de produto. Eu pesquiso sobre colágeno desde 2006, então começamos a fazer a extração de colágeno para servir como biotinta e outras finalidades, né? Outros consumíveis aqui, e também começamos a mexer já pensando em como converter essas coisas em terapias, em dispositivos médicos, como terapia veterinária também, almejamos como uma área interessante, de mais fácil acesso, de aplicar o colágeno, aplicar bioreatores, etc. E também, né, no futuro, talvez não tão distante, terapia humana. Cada um desses aqui, essas categorias têm suas próprias particularidades no tocante de facilidade de penetrar com produtos, né, e também o tamanho do mercado. Então, em bioreatores, o tamanho não é tão grande. Já em consumíveis, você tem um mercado bem maior. Em terapia veterinária, maior ainda, e claro, né, todos nós sonhamos em chegar à terapia humana, que tem um mercado gigantesco. E temos uma visão da empresa, temos os nossos valores e a missão que servem para nos guiar, né, os colaboradores dentro da empresa. Temos várias áreas temáticas. O rim, por exemplo, é um que está tendo bastante tração, né? Pegamos um órgão de porco, inicialmente, ele é captado de acordo com protocolos de transplante humano para rim, depois ele é colocado no nosso bioreator, que pode servir, ele pode ser usado no modo de descelularização, bem como recelularização. Daí, o que acontece? Pegamos o rim de porco aqui, colocamos no nosso bioreator, ele sai como um rim
anônimo, indefinido, neutro. Ele mantém a matriz extracelular, né, no nível micro e macro do rim, do porco, que é parecido com o do humano, mas não tem mais células lá. E podemos ver que muda de cor, porque ele mantém principalmente colágeno, e colágeno é branco, então sobra só a cor do colágeno em si, né? Daí temos ações também visando a recelularização, que é bem desafiador também. Descelularização por si só é desafiador, mas recelularização mais ainda. Daí temos como colocar ele no modo de recelularização do bioreator e fazer uma infusão de células e outros componentes de outra espécie. Temos feito isso com material de cachorro, que é esse cara aqui que fica ao lado, e ele ficou parecido com um rim saudável, que foi o mais interessante. Começamos, então, esse processo de recelularização com o rim neutro, né, que ele não é mais do porco, e agora eu vou dizer, ele é mais do cachorro do que do porco, porque ele tem mais a identidade do cachorro. Então, temos essa pesquisa né, com bastante tração em andamento. O coração é outro órgão que a gente trabalha, né? Daí ele sofre uma transformação parecida também, quando a gente descelulariza ele, mas ele mantém a macroanatomia preservada, né? Então, futuramente também, vamos fazer recelularização dele para ver coisas como a restauração da função contrátil, né, de poder bombear o sangue, que é a necessidade desse órgão. A recelularização, eu falei que é desafiador, porque tem tantas e tantas células nos órgãos humanos, tem algumas contas aqui que tentam estimar quantas células a gente precisa. No caso do rim, essa primeira tabela aqui, ele chega a um valor de 61 bilhões. E essa outra conta aqui, que usa um outro dado como origem para estimar, por isso é uma contagem, uma estimativa baseada em premissas diferentes, ele chega ao mesmo valor, assim parecido, 77 bilhões. Então, acreditamos que é bem precisa e acurado esse valor. E são tantas e tantas células que é muito difícil em um laboratório de pesquisa fazer isso. Temos também a área temática de matriz de tecido, que foi um assunto abordado no meu doutorado também. Podemos transformar o nosso colágeno em tecidos circulares, retangulares e outros formatos também. Agora, na área de COVID, temos redirecionado alguns recursos, né, baseado na nossa expertise em órgãos. Aqui é um pulmão de porco que foi captado, novamente, com os protocolos de transplante de humano, e podemos usar esse pulmão como um modelo para testar novos ventiladores, que é essa época do Covid no Brasil, Deus e o mundo fez um ventilador, né? Todo mundo pensou que poderia fazer um ventilador, não é uma crítica, mas eu acho um pouco ambicioso demais, que todo mundo poderia fazer um ventilador, mas nós fizemos a nossa parte de criar uma estrutura para poder testar, né? Não só com um balão, que é usado bastante para inflar e desinsuflar esse balão, usando o ventilador novo, no caso, aqui um balão, né, um pulmão, de fato, de porco, preservado para poder ser usado como pulmão ex vivo. Agora, sobre empreendedorismo, eu estudo isso desde 2006, quando fiz o Hunter Center for Entrepreneurship, e lá a gente aprendeu, né, num estágio muito inicial das nossas carreiras, ainda na graduação, sobre o que caracteriza um empreendedor. E aqui são várias características, nem todas são positivas, mas é necessário ter uma boa mistura de algumas dessas para ser um bom empreendedor. E quem eu talvez julgo um empreendedor perfeito,
todo mundo conhece, o Steve Jobs, eu fui pensar, ele meio que tem todas essas características daquela aula de características de empreendedores. E outra coisa que queria enfatizar é que eu já tenho um relacionamento com a 3DBS, já faz um tempo, com a BioEdTech também, com a Janaína, que eu conheço, e eu acho que é muito interessante unirmos forças. Estamos todos no mesmo barco. Em algumas facetas, talvez somos até concorrentes, mas o Steve Jobs também era concorrente do Bill Gates, mas eles se uniam de vez em quando, né? Houve alianças, depois houve momentos de competição, concorrência de novo, e eu acho que isso vai ser muito bacana também para o nosso cenário de empreendedorismo na nossa área no Brasil. Nós temos diferentes produtos no mercado, cada um com suas particularidades em termos de vendas, o marketplace, o ticket médio, né? Temos uma loja e-commerce já em atuação, e teve alguns endossos importantes, como da Anvisa, como o primeiro lugar no ranking do 100 Open Startups, né? O prêmio lá com Anthony Atala e a Sociedade Internacional de Engenharia de Tecidos também. Eu às vezes falo, né, que você quer investir em só mais um serviço disruptivo, ou vamos tentar mudar a face da medicina, né? Podemos fazer isso no horizonte de meses ou anos, ou algo mais duradouro. Eu estou tentando fazer algo mais duradouro. E, novamente, né, estamos contratando. Eu estou esperando ansiosamente a candidatura dos ouvintes aqui. Esses são alguns dos meus colegas, mentores, que têm me ajudado ao longo dos anos. Acho importante enfatizar as nossas origens e inspirações de Santa Casa, da Universidade Técnica, da Strathclyde, Incor, Leeds, da TAP, que hoje é Sartorius, UCL, Unicamp e o Hospital Albert Einstein. E essa foto, né, um pouco defasada já, porque foi tirado 5 anos atrás, é no período do verão na Noruega, no verão, tá? Então, eu estudei na Dinamarca, mas sou norueguês, e esse é só um dos motivos porque eu prefiro atuar aqui no Brasil pelo clima. Terminei. Muito obrigado, Andrés, pela excelente exposição aí também. Eu acho que todos já fomos, né? Todos já trouxeram suas contribuições. Acho que a gente pode começar um pouco com as perguntas do chat. Seu André, não sei se é possível projetá-las, professor André. A gente pode começar, eu acho que começa aqui com uma da Emanuele, talvez. Tem um atrás perdido da Emanuele, mas é que você desejar. E aí eu vou abrindo para cada uma das empresas falarem à vontade. Pode ser na mesma ordem. A ordem de respostas também pode começar com 3DBS, BioEdTech e assim por diante. Vamos fazer assim? Lembrem só de abrir o microfone que estava fechado. Então a pergunta está aí. Quais cultivos celulares vocês acreditam que se adapte melhor à matriz porosa de biopolímeros? Scaffolds com maior facilidade. Dá só um feedback para mim. Vocês estão me ouvindo bem ou está cortando? Estamos ouvindo, Hernani. Está ótimo. Beleza. Emanuele Chiesa. Tudo bem. Obrigado. Oi, Emanuele. Eu acho uma pergunta bem interessante. Tudo bem? Eu queria comentar. Eu acho que a Janaína também vai falar um pouquinho, todo mundo consegue falar, mas sempre que a gente fala em células, as células de linhagem, as células imortalizadas, né, que são viciadas na proliferação e no crescimento, elas têm mais facilidade de se adaptar aos scaffolds, logicamente. As células primárias que você tira do paciente, elas são sempre mais frágeis, né? Então, vai depender muito do tipo de scaffold que você tem, de tipo de célula você vai trabalhar. Como essas células são no corpo humano, né? Como as células, o comportamento dessas células e que tipo de matriz celular ela está dentro do corpo.
para daí você pensar no scaffold de engenharia de tecidos que você vai fazer. Sempre procurando mimetizar, né, fazer um mimético para o tipo celular específico. Mas então existe essa diferença. Os fibroblastos é um tipo de celular que eu trabalho bastante, e de linhagem imortalizada, eles pegam muito bem diversos tipos de polímeros e scaffolds. Acho que é essa a minha resposta. Bom, eu vou complementar aí, Ana, a sua fala. Claro, com certeza, você tem toda a razão, aí as células têm suas variações fenotípicas, e eu trago aqui algumas questões só para complementar, relacionadas à genética e expressão de proteínas. Então, esses biopolímeros, o Hernando também sabe bastante, ele trabalha com isso, né? Às vezes não traz algumas moléculas que são aí interessantes para essas células poderem se suportar. Então, existem já conhecimento dessas moléculas que tem muito no colágeno, né? Tem muito aí em proteínas dérmicas e também outras proteínas estruturais que são essenciais para que também estejam nesses biopolímeros, ou pelo menos que esses biopolímeros tenham moléculas semelhantes. E uma dessas são alguns peptídeos aí chamados de RGD, que são moléculas que têm uma certa atração aí com relação às células, né, a adesão celular. Então, eu trago aqui, complementando a fala da Ana, que essas moléculas, às vezes, a gente pode adicionar nesses biopolímeros que não tem, tá? Ou até fazer com que as nossas células superexpressem essas moléculas, para que quando a gente coloque elas nesses biopolímeros, a adesão, que é uma das características principais biológicas, ocorra, e aí que possa acontecer a proliferação, né, a migração, a diferenciação. Então, essa questão de adesão celular é uma das propriedades básicas e cruciais que a gente precisa ter e conhecer na bioimpressão, na biofabricação. E complementando, essas moléculas de adesão são super importantes, né, um entendimento maior para que a gente traga nessas biotintas, né, nessas matrizes, essa relação de moléculas adesivas, aí eu vou usar um termo um pouco mais leigo, e também as células que tenham essa atração com essas moléculas. Então, fazendo essa integração, né, de moléculas e células, né, e aí tem uma variação muito grande de células biológicas, né, claro, animais, que possam, né, adquirir essas propriedades mais adesivas, fazendo esses cultivos, inclusive, anteriores, né, por exemplo, esferoides e organoides. Quando a gente tem esse cultivo de esferoide, ela já consegue ter uma superexpressão dessas moléculas, e quando a gente faz esse cultivo, né, em matrizes, acontece muito mais rápido, né? Então, algumas vantagens de se trabalhar com esferoides, né, tem a ver com essa parte de moléculas adesivas, moléculas de adesão, estarem sendo expressas muito mais do que as outras, e isso faz com que tenha essa adaptação melhor em matrizes de biopolímeros. Alguém quer falar e complementar mais alguma coisa para a Emanuele? Por favor, André, André Diogo, se quiserem, fique à vontade. Professor Tiago, doutor Tiago também. Emanuele, eu acho que tem diferentes considerações para você. O tipo celular é uma, né? Se você está falando que é um scaffold poroso, eu acredito que você queira que as células fiquem no interior do seu scaffold. Então, o fibroblasto, por ele estar localizado assim nos tecidos, ele está indicado para poder ficar no interior do seu scaffold. Já se você, por exemplo, está querendo fazer uma pele e você acredita que o seu scaffold ele pode ser recelularizado espontaneamente depois da implantação pelos fibroblastos do próprio paciente, talvez você nem precise dos fibroblastos. Talvez seria mais interessante você tentar semear um queratinócito e ele poder ficar na superfície do seu scaffold. Talvez, então, é bom você diminuir a porosidade do seu scaffold. Daí você tem outro parâmetro para poder variar. Assim, a porosidade
a densidade do seu scaffold. E investigar parâmetros como densidade de semeadura, né, o seeding density. Na superfície, normalmente é feito através de um valor por centímetro quadrado. Quando você faz no interior, se você, por exemplo, você não falou, não dá para saber, se você está trabalhando um polímero já, um material, um biomaterial já feito para você, e depois você vai trabalhar ele, talvez você não consiga misturar as células dentro do processo de fabricação do biopolímero. Mas se você trabalhar, por exemplo, colágeno, ou outros polímeros que possam ser trabalhados a frio, por exemplo, né, você consegue misturar células já no interior da sua mistura antes dele polimerizar e fazer o scaffold. Aí você trabalha as células numa forma que é por ml, normalmente. Você faz uma concentração, entre aspas, de células para poder normalizar, fazer sempre igual para diferentes formas e tamanhos do seu scaffold celularizado e poder variar, né? Fazer 100 mil células por ml, 200 mil, 50 mil, etc. Então, essas são as minhas sugestões. Muito bom, Andrés. Tiago, quer falar alguma coisa? Professor André, também, de repente, quer trazer alguma contribuição sobre isso? Professor André Capaldo? Talvez seja um tema que você... Acho que ainda nessa questão da... Você está sem micro... agora vai. Essa questão da celularização, num ponto que estamos ainda, tem muito a ser desenvolvido, né? Acho que talvez o que tenha que se chegar em células indiferenciadas, seja por uma coleta de um tecido adulto, ou talvez trabalhar muito com as IPS, que são talvez o futuro, para tentar chegarmos em células com potencial de diferenciação ainda muito mais abrangente. Certamente daí teremos uma flexibilidade maior para atingir a diferenciação terminal, que será fundamental para aplicação em diversos tecidos e em diversos órgãos, né? Então, talvez, embora a gente use muito linhagem, né, para esse tipo de situação, acredito eu que a tendência não vai carreando, mesmo para a gente tentar partir dessas células primordiais aí, por diferenciação, para que tenhamos um potencial muito maior de aplicação dessas células. Que essa é a minha contribuição aí para complementar a professora Ana, Janaína, né? Obrigado pela oportunidade. Tem uma outra pergunta também da Emanuele Chiesa. Muito obrigado, viu, Emanuele, pela participação. E ela está perguntando aqui se vocês já têm utilizado tecnologia supercrítica para a formação de scaffolds associada a algum processo como impressão 3D. Vamos na mesma ordem, Pedro e a Ana, se quiserem comentar, mesmo que não tenham, queiram trocar mensagem, sei lá. Também é uma oportunidade para abrir portas, né? Legal, ótima pergunta, Emanuele. Eu não vou saber responder, vou passar para a Ana, que eu me lembre de cabeça, não, né? Mas acho que a Ana vai ter mais detalhes no que seria essa supercrítica, né? Cortou um pouco a tua mensagem. Você tem dúvida o que é essa tecnologia de secagem supercrítica, é isso? Isso, eu não estou familiarizado com essa tecnologia específica. Ah, né? Sim. Geralmente se utiliza... Geralmente se utiliza CO2, né? Você utiliza o CO2 que você tem e pressão, por isso que você usa supercrítico. Geralmente é usando CO2. Mas é uma porta para conversar. Mais alguém, Jana? André, Diogo? Eu não utilizo essa tecnologia. Não saberia, não, eu não utilizo. Legal. Andrés? Tem uma pergunta aqui da... Desculpa, Hernani. Então, eu só ia falar que é uma oportunidade excelente para você, Emanuele, de fazer algo que ninguém tem mais ou menos direito de fazer. Legal. Quem seria na tela aí, professor André? Manda bala. Uma pergunta, acho que era bem direcionada, de uma dúvida que ficou, talvez, para o Tiago, né, que é da HP, né? Ele não está conectado, acho, agora. E a pergunta era exatamente sobre onde ela poderia ter maiores informações a respeito
do comentário dele, da produção da HP em cima da área médica, né? Mas acho que o Thiago ele não está conectado, ele deve ter perdido a conexão. Vou passar para uma outra pergunta da própria Emanuele, voltada mais para a parte do empreendedorismo e da visão dos nossos colaboradores sobre o mercado. Assim que ele voltar, o Thiago, eu repito essa pergunta, tudo bem? Como vocês enxergam o mercado brasileiro para esse segmento? Vocês acham promissor? Precisa ser mais difundido? Quais são as maiores dificuldades? Tem um monte de coisa aí. Vontade para falar, pessoal, por favor. Então, Emanuele, eu enxergo que esse mercado ele tem algumas especificidades, né? Ele começa numa ponta nesses produtos para bioimpressão, né? E na outra ponta, os produtos de bioimpressão. Quando a gente olha para a primeira ponta, as máquinas, os insumos, nós estamos olhando para um science market, né? Um mercado voltado para a ciência, atendendo institutos, universidades, empresas desenvolvendo atividades de P&D. Quando a gente olha para os produtos de bioimpressão, ele se ramifica, né? Você tem produtos de bioimpressão de alto valor agregado, como modelos in vitro, tem um mercado específico, modelos in vitro de pele, modelos in vitro de outros tipos de organoides, e as aplicações terapêuticas, que é a cereja do bolo, né? São terapias avançadas, né? Terapias que lidam extensivamente na manipulação da célula e se convertem em aplicações terapêuticas, e recentemente foi regulamentada pela Anvisa como que se dá esse processo de testes clínicos até isso chegar num paciente. Então, esses mercados são diferentes. Quando a gente olha para os produtos para bioimpressão, eu acredito que há sim demanda. Existem grupos de pesquisa, existem universidades nesse campo, né? Eu acho que é promissor. E quando a gente olha para os produtos de bioimpressão, eles têm mais mercado ainda, porque você expande radicalmente essas possibilidades e diferentes possibilidades através dessa plataforma. As principais dificuldades, ao meu ver, é que se trata de um negócio de ciclo longo, né, que demanda capital intensivo em equipamentos, né? Então, você tem que ter um planejamento de médio e longo prazo, porque você sabe que você vai ter uma etapa de desenvolvimento custosa e que, ao chegar até lá, você ainda vai ter que atravessar com questões de financiamento público-privado e pensar em produtos e projetos que você alcance o mercado rapidamente para não ter que passar por esse vale da morte, né, comum aí no desenvolvimento de tecnologias na área da saúde. Vou passar aí a palavra para os colegas também. Eu queria contribuir um pouco e eu concordo plenamente aí com o que o colega comentou. E, Emanuele, falando de uma perspectiva de alguém que está entrando no mercado biotech recente, que compara isso com outras estruturas de maturidade de mercado de startups, né? Então, assim, eu acho que o Brasil, no geral, tem uma maturidade e aceitação, né? Tanto em termos de investimento, quanto em termos de um parque preparado para essas inovações, né? Para esses testes de uma empresa que traz uma proposta ainda incerta, né? Então, acho que para todos os outros tipos de tecnologia, isso no Brasil já está numa crescente, isso é muito legal ver isso acontecer. Em termos de biotech, assim, e aí eu coloco a impressão 3D também, eu entendo que mesmo fora do Brasil, né, e eu vejo um movimento acontecendo interessante nos Estados Unidos, de espaços onde você consegue ter o famoso MVP, quando a turma chama isso dentro das startups, né, o produto mínimo viável, para alguém que faz um software, e até hoje o hardware já está um pouco mais fácil, né, você consegue fazer isso com pouco custo e muito conhecimento dentro das próprias universidades, ou hoje em vários espaços que você consegue ter acesso fácil a recurso para poder construir o seu primeiro MVP. E hoje, para a biotech, isso ainda é muito custoso. Então, de novo, né, no mercado americano está num espaço um pouquinho à frente, né, para essa estrutura, para se lançar novos empreendimentos, e o mercado ali também tem uma cabeça investidora também
que assume esse tipo de risco, né, não ficando só dentro de investimentos públicos, investimentos de pesquisa, né? Já é possível ver um mercado de biotech, né, de startups nesse segmento amadurecendo, um ecossistema começando a emergir, alguns investidores, já surgem, inclusive, investidores de segunda rodada, né? A gente conversou com alguns esses dias, eu e Janaína, então, isso mostra um mercado que vem se aquecendo. Então, ainda existem dificuldades, né? É um ciclo longo, mais longo do que as outras, então exige uma certa maestria para conseguir lidar com negócio, validação e um processo progressivo disso. Não é uma coisa direta. E você lidar com essas ansiedades dos investidores e parceiros que não estão acostumados a trabalhar com isso, né? Você trabalhar com um insumo novo, né, dentro de um processo de P&D que já está acostumado há anos a fazer de uma determinada maneira, a eliminar todos os riscos, etc. E quando você está com uma startup, esses riscos são parte do negócio e eles vão sendo eliminados durante o percurso, né? Então, eu acho que existe um bom espaço, sim, ele ainda é nascente, e eu acho que a gente aqui que está nesse fórum e as próximas gerações que vão vir que vão dar sustentação e cases para que esse mercado nosso no Brasil seja fortalecido. Obrigado pela participação. Gostaria de aproveitar o retorno do Thiago. Thiago, você nos escuta? Claro, agora eu escuto, sim, gente. Perdão. Tem uma pergunta aqui, ela me parece ter sido direcionada à sua fala, então você fica à vontade aqui. A Tapesa, né, pergunta um pouco mais sobre o relato que você fez da linha da HP para healthcare. Claro. Na verdade, essa parte, caso ela procure, ela tem que procurar no site americano da HP. Nós já temos os produtos sendo comercializados aqui no Brasil, sim. É através de uma revenda autorizada, o nome da revenda é SKA Automações. Obviamente, é uma revenda muito mais voltada para a área industrial, porém, como os equipamentos se aplicam também para a indústria de healthcare, para desenvolvimento de, como eu disse, de órtese, próteses ou mesmo até de biomodelos, a própria SKA consegue dar um suporte para quem procurar a linha de impressoras 3D da HP para esse segmento em específico. Além do mais, aí eu me coloco também à disposição, qualquer coisa vocês podem me procurar também diretamente por LinkedIn ou até mesmo pelo meu e-mail da HP, para estar conversando um pouquinho mais. O meu e-mail da HP é thiago.raimundo@hp.com. É recente a linha de impressoras 3D aqui no Brasil, por isso que nós não temos ainda no site brasileiro a divulgação dela. É coisa de 1 ano para cá que nós começamos a comercializar esse tipo de equipamento aqui no Brasil. Porém, nós já temos alguns clientes, importantes clientes, e inclusive alguns hospitais que já utilizaram a tecnologia MJF da HP para impressão de biomodelo, para análise clínica, análise pré-cirúrgica e até mesmo de órtese e prótese. Eu não posso, no momento, citar esses hospitais, porque são projetos que foram feitos bem sigilosos, bem dentro de algumas normas por eles, e nós estamos obedecendo esse sigilo no momento. Mas o que eu digo é que já existem alguns pacientes, já existem algumas pessoas que estão com próteses impressas nessa tecnologia. O material, ele é um material extremamente durável, ele sai basicamente da máquina diretamente para o paciente, e aí a grande vantagem é que você consegue fazer peças personalizadas, né? Você consegue fazer uma órtese, consegue fazer uma prótese personalizada para cada paciente. Então a fase de adaptação do paciente é muito mais curta e muito mais rápida do que uma órtese ou prótese sem a personalização, né? Que você compra, que você coloca por tamanho
pré-determinados por esse tipo de indústria. Então, deixo aí o contato, deixo aí a possibilidade de vocês estarem me contatando, ou contatando a própria SKA, para tirando mais dúvida e conhecer um pouquinho mais esse universo que a HP está trazendo. Obrigado, Thiago. Eu ainda queria só fazer uma ponte, tem mais perguntas aqui do nosso amigo Isaac, né? Acho que é o Isaac do CTI, né? Isaac Alves Maia, é ele, né? Em breve a gente entra na pergunta dele. Eu queria só ainda complementar, pessoal, nossos colegas aqui, debatedores, palestrantes, ilustres. Quando foi perguntado em relação ao cenário brasileiro, eu queria complementar um pouco mais, sem nenhum clichê. Mas vocês acham que o cenário pós-Covid ou intra-Covid mudou na impressão 3D? Como é que vocês enxergam isso? Porque, assim, duas coisas que eu queria que alguém falasse. A primeira o Pedro acho que usou o termo do Vale da Morte, como eu acho que nem todos que estão na sala aqui assistindo o nosso seminário estão totalmente envolvidos com empreendedorismo. Eu queria que primeiro, depois o Pedro rapidinho falasse para a gente o que é o Vale da Morte, porque eu acho que nem todo mundo conhece. É um jargão do nosso meio aí, né, do empreendedorismo, né? Que, na verdade, eu não sei, esses dias eu ouvi um amigo meu que é empreendedor falando, cara, eu vivo no Vale da Morte, parece que nunca dá para sair, né, cara? É um negócio complicado. E a segunda coisa é essa, o que vocês acham? Porque, assim, há segmentos na Covid, por exemplo, durante a Covid, que cresceram. Por exemplo, o segmento PET explodiu, por exemplo. Então, eu queria ouvir isso para vocês, especificamente. Primeiro, o Pedro, se puder redefinir para a gente o que é o Vale da Morte, e depois cada um de vocês, como é que a Covid atingiu a startup de vocês? Intra-Covid, né, nesse momento, passando por ela, e o cenário pós-Covid, o que vocês acham? Legal, Hernani. Sobre o Vale da Morte, ele é um termo que é utilizado para descrever a ausência de fluxo de caixa, quando a empresa não tem receita durante muito tempo, né? E o que é comum quando você quando você tem uma startup de base tecnológica na biotecnologia, você precisa de um montante de investimento, né, inicial para dar início a uma linha de pesquisa, suportar uma pesquisa durante um período, né, para você chegar num produto daqui a 2, 3, 4, 5, 10 anos, se for um novo fármaco. Então, isso requer que essas startups que tenham essa característica planejem a sua captação de recursos, tanto sob a ótica de recurso público, tradicionalmente é o que financia a pesquisa na área médica, uma boa parte do recurso é recurso público, principalmente no início, e também recursos privados, né? Ou seja, que você busque venture capital, que você busque formas de captação, que você planeje os ciclos de captação de recursos ao longo desses anos. Porque conforme você avança no Vale da Morte próximo ao seu produto, você também tem uma valuation e você tem, então, a possibilidade de captar mais recursos. Eu entendo que sobre o cenário Covid, ele influenciou um pouco, porque você tem um montante de recursos de pesquisa que estão sendo direcionados emergencialmente para esforços no Covid, e, ao meu ver, isso é certo, porque é uma questão, um momento estratégico, né? Você tem que ter essa força nesse elemento. E no cenário pós-Covid, eu acho que é natural a engenharia tecidual, a bioimpressão, ser abarcada como solução para a pesquisa, né? Então, a questão dos modelos in vitro de pulmão, né? Se a gente fizesse essa análise há 6 meses atrás e analisar agora, garanto que vai ter um monte de startups e centros de pesquisa que estão agora centrando esforços, utilizando a bioimpressão para prover laboratórios com esse tipo de modelo. E assim vai acontecer em várias outras iniciativas, eu entendo, né? Eu passo a palavra para os demais. Ainda sobre a questão do Vale, é complicado também, né? Isso, a gente está falando de empresas de biotecnologia, você não pode comparar com empresas do ramo, por exemplo, de TI, né? O Vale da Morte deles é mais curto, né? Acho que o número Sem dúvida. Né? Sem dúvida, porque o custo fixo que ele tem ao replicar um software, ele é de longe muito mais atrativo do que os custos fixos que a gente tem para replicar um tecido X ou Y. Só que ele também tem outras fragilidades. Um software você não consegue proteger, em tese, né? Você vai ter pessoas que podem duplicar esse modelo de negócio a todo momento. Ao passo que a tecnologia em biotecnologia ela é muito mais difícil de ser reapropriada, né? Ela é mais passível também de mecanismos de propriedade intelectual. Então, são
modelos de negócio que requerem ser pensados e com as suas especificidades. No nosso caso, a gente também tem as questões regulatórias, né, que também influenciam diretamente todos uma série de mercados, né. Você vê terapias CAR-T-cell sendo liberadas, você vê uma série de startups que estão ganhando valuation porque tem pesquisas nessa linha. E assim vai. Excelente. Continuamos aí, não sei se a Jana, Diogo, quem desejar falar do intra e do pós-Covid. Vou falar um pouquinho da parte educacional e o Diogo fala um pouquinho da parte de estética e do mercado que nós olhamos. A parte de educação, assim que entrou a pandemia, pessoal, eu notei um aquecimento, né, por incrível que pareça. O pessoal, acho que por estar em casa e pelos cursos que eu acabei projetando rapidamente para a parte online, o pessoal acabou absorvendo, né, de uma forma muito positiva. E em 2 meses, a gente capacitou mais de 70 pessoas, e logo depois dessa fase inicial da pandemia, né, veio a parte de consultoria online também muito forte. Então, eu posso dizer que não explodiu, claro, que nem outras áreas, mas aqueceu rapidamente, né, um pouco mais do que antes, né. A gente fazia apenas cursos presenciais, práticos, e de uma hora para outra a gente se viu no momento de passar para o online, que inclusive era a meta da Buildtech inicial. E aí surgiu realmente agora o MBA, o Bootcamp, tudo online, e com um apoio aí muito forte do State a partir de outubro, né? Então, é algo que a gente viu essa possibilidade e para continuar também, né? De uma forma online, com até partes práticas virtuais, né? Que a gente vai fazer. Então, é algo que eu vi de forma muito benéfica, o intra e o pós-pandemia, né? Então, essa é a parte da educação que eu vi, tá? Na parte de bioimpressão. E o Diogo comenta um pouquinho da Bioin, que a gente também teve algumas felicidades. No nosso caso, em termos de aplicação final, né? Então, a gente está falando de um produto a partir, né, gerado a partir da bioimpressão, uma matéria-prima, e estamos avançando em conversas com a indústria para gerar um preenchedor dérmico, né? O engraçado é que antes da Covid, a gente estava fazendo um outro trabalho e estávamos ali, né, para fechar um contrato, uma empresa do ramo cosmético, e, bom, deu pandemia, assim, né, essa coisa varejo cosmético, assim, foi super impactado. Então, aí acabamos, esse projeto, ele parou, a gente foi descontinuado, e a partir dali a gente também começou a direcionar o produto para outros caminhos de valor agregado maior, que acabou gerando um pouco esse caminho que a gente está agora com o preenchedor. Nesse caso do preenchedor, como o nosso público inicial, principalmente a indústria, a gente não está se colocando para ir a mercado vender nós mesmos, né, como indústria, um preenchedor dérmico para o cliente final. A gente precisa fazer esse co-desenvolvimento com a indústria. Nesse caso, como o meu cliente é a indústria, a gente sentiu muito pouco, um pouco abalo em relação à indústria farma. Por quê? Porque, no fundo, assim, muitas delas estão, na verdade, né, o mercado crescendo, na verdade, nesse espaço de pandemia. Então, teve um certo choque, um certo susto inicial deles, né? Mas aí foram 3 meses, o pessoal começou a se acostumar a trabalhar virtual, remoto, e agora a coisa retomou numa velocidade bem legal. Então, para a gente, assim, impactou pouco nesse cenário, principalmente porque o nosso foco é a indústria farma. Então, essa turma, em relação a investimentos, etc., ainda está bem aquecido. Mais alguém, gente? Andrés, lá, por favor. Eu concordo com o Pedro no tocante de como o mercado, qual é o mercado de empresas como nossas, que começamos, tanto a Eva como a 3DBS, eu acho que começaram como empresas atuando no mercado de
produtos para uso exclusivamente em pesquisa, onde os nossos clientes são universidades, centros de pesquisa, instituições de pesquisa, faculdades, etc. Daí, progredindo, saindo daquele mercado que é um mercado relativamente pequeno, nós vamos subindo em termos de complexidade, que é quando a gente entra, por exemplo, no mercado de contract manufacturing, onde a gente faz produtos mais específicos, avançados, como o Pedro mencionou. E só lá na frente ainda, nós vamos ter os dispositivos médicos efetivamente utilizáveis, como substituição de tecidos e órgãos, terapias avançadas, que é a cereja do bolo, como o Pedro falou. E as empresas vão seguir esse caminho, se der tudo certo. A outra coisa que eu queria falar é que a empresa, por si só, pode mudar seu foco em termos das categorias de produto. Muitas empresas podem começar só capitalizando, alavancando em cima da sua bagagem, expertise, vendendo serviço, vendendo consultoria. Depois de um tempo, ela, talvez, aconteceu comigo, e eu acho com a 3DBS também, pode fazer um material permanente, um equipamento. Aí tem um problema que é, no Brasil, muitas vezes tem limitações de uso de verba para equipamento, nossos equipamentos são um pouco caros, às vezes as pessoas acham, acaba não fazendo esse investimento, ou demora muito, muito, muito. Daí a empresa pode mudar esse foco para algo ainda mais fácil de adquirir, que é um consumível, um kit de célula, um kit de biomaterial, de tubos, de uso com bioimpressoras 3D, etc. Daí fica cada vez mais fácil a gente poder vender os nossos produtos, começando pelo mais difícil, às vezes, indo para o mais fácil. E dentro de tudo isso, tem também um mercado muito interessante que tem a ver com o Covid-19, que é da educação. Que, no caso, a Janaína, ela meio que começou na educação. A educação é interessante porque é fácil a gente fazer venda B2C, Business to Consumer, enquanto material permanente, uns 10 mil, 20 mil, 100 mil, é difícil vender para o usuário final, não é fácil fazer um B2C num montante desse. Educação, sim. Daí tem várias outras facilidades em termos de mensalidades, em termos de assinaturas, etc., que podem ser exploradas. Outra faceta que eu queria mencionar é que nós, aqui na EVA, tivemos experiências, algumas boas, algumas não tão boas, com a interação com a academia, que a academia, às vezes, está na agenda da academia, que é um processo seletivo, dura anos para concluir, ou burocracias levam uma eternidade, e startups precisam speed. Então, eu acho que as empresas, meu caso em específico, estão aprendendo mais sobre como as universidades trabalham, estamos aprimorando cada vez mais, porém, as universidades que têm um interesse muito importante, de formar o profissional do futuro. Eles também têm que se atualizar para poder não atrapalhar tanto as startups. Esse é meu ver, pelo menos. Às vezes é assim. Não, excelente. Tiago, quer comentar alguma coisa também? Sim, é isso que eu ia pedir para vocês também comentar em questão ao Covid, ao momento que nós passamos de Covid, e agora essa parte que nós estamos passando aí eu não diria pós-Covid, mas ainda a gente está enfrentando algumas dificuldades, e o que eu quero passar em um momento. Há 4 meses atrás, mais ou menos, quando nós começamos a sofrer esse impacto da pandemia aqui no Brasil, muitas empresas industriais de todos os segmentos que vocês imaginarem, automobilístico, healthcare, outras indústrias, aeronáutica, nos procuraram
como uma forma de manufatura local para alguns dispositivos, principalmente EPIs, ou até mesmo dispositivos voltados para auxílio ao combate ou mesmo de desenvolvimento de novos equipamentos, né, para combater e para auxiliar aí durante a pandemia, durante o Covid. Conversamos com muitas pessoas, conversamos com muitas empresas, só que aí é o meu sentimento, tá? Como pessoa à frente desse negócio aqui na HP do Brasil. O Brasil, eu vejo que ele está um passo atrás em relação a outros países, muito por causa do investimento que vem da parte de infraestrutura, de governo, ou até mesmo de indústrias, de empresas privadas. Existe um certo receio no investimento nesse momento, ou existiu um certo receio do investimento nesse momento, por não se enxergar as oportunidades e o que poderia ser feito tirado de proveito com a pandemia. Então, conversamos com muitas pessoas e não progredimos muito. Foram feitas muitas iniciativas por alguns clientes nossos de impressão de EPIs e em doações para hospitais, mas não passou disso. O que está acontecendo agora, de um mês para cá, basicamente? Essas mesmas empresas voltaram a nos procurar, outras também estão começando a nos procurar agora. E por que isso? Porque começaram a enxergar que a manufatura aditiva é uma ferramenta importantíssima nesses momentos de crise, nesses momentos de dificuldade da indústria, de dificuldade de desenvolvimento de produtos, de dificuldade de acesso ao mercado. Não só isso, pensando também numa cadeia de supply chain. Para grandes empresas, seria muito melhor ter fabricações próprias, fabricações no local de produção, sem a necessidade de um terceiro. E aí a gente está falando da parte aí da parte de contágio, na parte de contaminação de alguns produtos. Então, algumas empresas começaram a nos procurar para quê? Para ter impressoras 3D para manufaturar alguns componentes locais. Não só indústrias, mas hospitais também começaram a pensar nisso. Por quê? Existe muito ferramental cirúrgico. E esse ferramental cirúrgico ele pode ser manufaturado através de manufatura aditiva. E depois passar por um autoclave ou qualquer outro método de esterilização. Então, a mensagem que eu queria só deixar é justamente essa. Nesse momento que a gente está vivendo agora, as empresas começaram a enxergar boas oportunidades da utilização da manufatura aditiva, obviamente para o combate de uma futura crise que pode vir a acontecer, mas também para o desenvolvimento de novos produtos e o não necessitar mais de terceiros, de importações, ou mesmo de estar criando uma conexão a mais com outras pessoas. Então, a gente está conseguindo tirar bons proveitos nesse momento agora em relação à pandemia que nós vivemos e estamos vivendo ainda. Muito bom. Será que a gente consegue colocar... o André está colocando aqui do Isaac, né, professor? É o Isaac do CTI mesmo, ó. Antigo CTI, né? Renato Ache, né? Isaac, um abração para você, para o Marcelo, grandes amigos aí, grandes incentivadores nacionais da impressão 3D. Como eu vi esses homens andando em congressos aí, ele e o Marcelo, a gente se conhece desde 2008, vocês são, vou usar essa expressão aqui, mas os profetas da impressão 3D, junto com o Jorge, o professor Rodrigo aí, muito legal. A pergunta do Isaac, pessoal, qual o estágio de desenvolvimento de tintas fotossensíveis? Algum de vocês tem focado nisso ou conhece a literatura? Poderia falar, por favor? Posso falar um pouquinho, rapidinho? Só da minha experiência. Eu não trabalho especificamente com esse tipo de biotinta, mas eu tenho visto a diversidade, né, que tem acontecido, biotintas fotossensíveis, por causa das duas tecnologias aí que foram publicadas recentemente. Uma é a bioimpressão volumétrica, que aí precisa de uma resina biocompatível, fotopolimerizável. Então, e mais recentemente ainda, há 2 meses atrás, a bioimpressão
vital, né, que é a bioimpressão que você adiciona embaixo ali do tecido, né, do organismo. E aí, por ter essas tecnologias assim tão intensas, assim, com relação à potencialidade, eu tenho visto artigos explorarem mais esse tipo de biotinta, né? Eu utilizei apenas gelatina metacrilada, né, por um tempo, mas não tenho muita experiência realmente nessa parte. Eu vejo com essas duas tecnologias à base de luz, né, laser, luz, aí fotocurando, né, essas resinas, uma potencialidade enorme na medicina regenerativa, é algo que eu tenho visto com muito carinho, né, e ficado muito feliz com esse avanço, inclusive infravermelho aí, está no meu radar, né, então eu estou bem feliz de ver esse avanço nesse tipo de biotinta, coisa que até o ano passado, mais ou menos em outubro, dezembro, não se falava tanto, não tinha tanto acesso, mas depois desses artigos, dessas publicações, dessas tecnologias sendo na verdade, melhoradas, né, com luz, e algumas até luz visível, para não prejudicar tanto a célula e talvez não causar a mutação, eu tenho visto esse avanço aí. Não sei se é da mesma opinião da Ana, que também acredito que tenha trabalhado com alguma dessas biotintas, mas eu vi um certo aquecimento aí positivo com relação a isso. Excelente. Mais alguém quer se manifestar? Uma perguntinha aqui. Não sei, esses nomes... Estamos no home office aqui, está passando um caminhão aqui atrás. Só um minuto. Esses nomes são perigosos, não sei se é Michael, Michael, mas vamos lá. Michael, em termos de P&D, algumas das startups possuem ou pretendem aliar junto a tecnologia de bioimpressão 3D com o desenvolvimento de dispositivos Lab on a Chip ou micro PAS. Vocês devem conhecer esse tipo de tecnologia, né? Quem quiser se manifestar, vocês já têm trabalhado com isso? Tem interesse? De repente o Michael é um potencial parceiro aí, né? Só comentar rapidamente, uma das consultorias nessa pandemia foi para uma empresa que olhou para esse segmento, e a gente até tem caminhado junto aí, mas ainda só realmente pesquisa e desenvolvimento, bem inicial, engatinhando, e por causa da Covid, né, por causa da doença, da pandemia, eles olharam sim na união dessas tecnologias, viu, Michael? Bioimpressão e dispositivos Lab on a Chip. Nós da Bioin pivotamos essa ideia, tá? O ano passado, e a gente estudou bastante, conversamos com a indústria, deixamos um pouquinho de lado, mas tudo é possível aí, com relação à pandemia, acabou aflorando um pouco mais essa união de bioimpressão e os dispositivos. Mais ou menos, é bem básico mesmo o meu conhecimento nessa parte de Lab on a Chip. Com certeza. A gente tem uma parceria, né, começando a conversar com uma empresa de fora, que também é uma startup e que trabalha com chips, e aí a ideia é unir e combinar as duas tecnologias. As conversas estão bem incipientes, então eu prefiro não me ater muito, mas existe sim e está começando esse campo, é interessante. Ótimo. Obrigada. André, ia falar também? Eu queria aproveitar aqui para colocar uma outra pergunta que tem a ver também com a questão da formação dos pós-graduandos hoje, né? Então, a Leonilda coloca quais dicas vocês dariam, né? E quais os caminhos para serem percorridos para quem busca empreender com menos riscos a partir de projetos de pesquisa realizados na universidade? Oi, Leonilda, tudo bem? É uma ótima pergunta. Olha, eu acho que primeiro temos que compreender bem o que é inovação tecnológica, né? Se a gente está trabalhando com um produto que é de inovação tecnológica ou se nós estamos num mercado já consolidado.
Um pouquinho do meu exemplo pessoal, né? A gente tem o Labtermo, uma empresa familiar, ele já está há 10 anos no mercado, eu trabalho na área de biossegurança, principalmente na indústria de alimentos processados. Ele tem uma demanda clara, né? Nós temos grandes clientes que têm demandas constantes, né? No caso da 3DBS, nós estamos olhando para um mercado inovador, né? Esses produtos estão começando a chegar ao mercado, essas aplicações estão começando a chegar ao mercado. Quando a gente começou em 2017, eram aproximadamente 40 players no mundo, em 3 anos já são mais de 100. Então, observando que se trata de inovação tecnológica, a minha dica é ter a compreensão de que você vai ter que construir algo socialmente, que antes disso virar um produto ou virar um processo lá no final, ele vai ser uma construção social, seja num projeto de pesquisa, seja na sua relação com sócios, com investidores, com outros stakeholders. A todo momento o empreendedor vai estar construindo essa realidade. Eu acho que outra dica é que os projetos de pesquisa, eles então têm que abarcar, além do componente de pesquisa e desenvolvimento, os outros componentes de uma organização, né? Então, modelos de negócio, modelos de indicadores financeiros, né, que você possa passar isso para o mercado além da pesquisa, né? E o que eu acho que é o menor, o que pode reduzir um pouco esse risco? A mesma consciência de analisar hipóteses quando você está na bancada. Então, você tem uma hipótese de mercado, estabeleça seus indicadores, estabeleça seus objetivos e verifique se ela se comprova. E se ela não se comprova, então, por que não se comprova? O que mais que eu posso explorar paralelamente a essa hipótese, né? E a questão da universidade, o Andrés comentou, né? Você tem uma relação com a universidade num outro timing que está sujeita a uma série de aspectos jurídicos, de como que essa propriedade, essa infraestrutura pode ser utilizada, qual é a propriedade intelectual advinda desse projeto em parceria. Então, isso requer, de fato, conhecer um pouco, mas a universidade é sempre uma grande parceira, né? Então, eu acho que ela atua reduzindo esse risco, né? Mas, em algum momento, o empreendimento ele acaba tendo que se descolar da universidade para poder crescer mais. Passo a palavra para os demais. Talvez eu possa falar um pouco das minhas experiências, dando continuidade das palavras do Pedro. Eu acho importante, né, valorizar o relacionamento com a universidade ou outras instituições envolvidas. No caso da EVA, temos um acordo de pagamento de royalties para o nosso atual parceiro na Santa Casa, né? Temos feito esses pagamentos, temos um convênio de pesquisa com a Unicamp, que é a minha alma mater como pesquisador do doutorado, né? Futuramente haverá o pagamento de royalties para eles, se der tudo certo, né? Então, ao longo da sua evolução como futura, não sei, atual empreendedora, você vai aprimorando essas técnicas de política de boa vizinhança. Mas talvez quando você está começando, o ideal é ter algum parceiro que não te faça tantas perguntas ou te faça assinar tantos contratos ou NDAs, que você tenha um parceiro de confiança mesmo, de trust. Começar com o trust, é a minha dica. E ao longo do tempo, conforme você evoluir, você vai se tornando mais sofisticado em termos dos seus acordos, né? E sempre buscando ser leal, afinal, assim, receber e dar, ser generoso. Eu fiquei pensando aqui o que eu ia falar. Uns anos atrás assisti o documentário sobre Adidas e Puma, né, as duas empresas aí de esporte da Alemanha. E quando o Adi Dassler já está no velhice, tem uma cena lá no 4º episódio, se não me engano, que ele está assinando cheques, né, que vem uma ONG, não sei das quantos, pedindo tanto, assim, ele só dá. Eu assisti isso e estava pensando, assim, que futuramente eu quero, assim, só devolver
né, o máximo que eu puder, de tanto que foi me dado ao longo dos períodos que durante quais eu mais precisei de receber. Futuramente eu quero dar. Mas alguém deseja ainda fazer alguma intervenção nessa pergunta? Eu acho que é uma pergunta pessoal até para o seu coordenador do programa de pós e biotecnologia, né? Como vocês acreditam que a universidade poderia, talvez, contribuir mais com a estruturação dessas startups? Assim? Qual a expectativa que vocês teriam quanto à universidade, né, à academia, no sentido de até fortalecer e colaborar com o avanço da empresa de cada um de vocês? Acho que a gente acaba carregando a universidade, né? No meu caso, eu fiz o mestrado e doutorado na Unicamp e a Ana também. E já existe um grande apoio, né, de nos colocar até nesse ponto e tudo mais. O que eu senti falta quando fui olhar, né, quando a gente abriu o Labtermo, principalmente há 10 anos atrás, mesmo tendo feito curso de administração de empresas, eu não sabia nada da rotina, eu não sabia nada de notas fiscais, eu não sabia nada de contador, por mais que você tivesse tido curso de contabilidade, você não sabe a legislação contábil. Então, a prática do dia a dia com as coisas comuns é uma questão que eu vejo que, assim, quando você tem o apoio de uma incubadora, ela ajuda muito, né? Ela dá uma infraestrutura de apoio muito boa, você poder conversar com um advogado sobre o inventário de propriedade intelectual, isso está relacionado com a universidade também, a participação da universidade. Então, eu acho que um pouquinho mais nessa questão da cultura do empreendedorismo, e que é algo que eu já sinto que já vem mudando bastante, da época da minha graduação para hoje, né? Eu acho que hoje um aluno de graduação ele já tem uma certa familiaridade com os termos de pitch, com os termos de Canvas, né? Ou seja, como estruturar a ideação mesmo, né? Na minha época na graduação a gente não teve, né? Bom, vou continuar aqui só complementando, como eu também tenho um pé muito forte na academia, né, já estou aí, eu até perdi as contas, tá, pessoal, de quanto tempo eu estou, mas eu senti um avanço muito grande aí, um abraço muito grande do IPEM, da USP, né, na USP lá em São Paulo, hoje eu estou em Ribeirão Preto, né, e aqui em Ribeirão Preto também tem um apoio muito grande do meu ex-orientador. A pós-graduação acabou fomentando, de certa forma, né, pequena na minha época. Hoje eu realmente vejo como Pedro uma diferença muito grande. Eventos como esse a gente não via quando a gente fazia graduação e a minha pós em mestrado ali, doutorado, é diferente do que vocês da Uniara estão fazendo. Então, é algo que houve um avanço também significativo por parte da academia pública e também da privada. Né? Então, eu também estou dando aula na FIAP, eles já também olham para isso muito mais forte, né? A PUC também, então eu vejo aí uma força muito grande nessa área de pós-graduação e startup, empreendedorismo, né? Só complementando essa parte, essa minha vivência que eu tive. Mais alguém, gente? O próprio André quer comentar também, André, um pouco agora eu te perguntando aqui, como é que você acha como é que você vê, acho que a própria Uniara, né, quantos anos? Nosso programa já tem quase 5 anos, daqui a pouquinho, né, 4 anos. 5 anos. Eu até queria que você falasse, 5 anos, né, falasse um pouco também sobre, aproveitando o cenário, isso que a Janaína falou, na verdade, eu já não vejo isso há muitos anos, mas eu não vejo um evento onde se tem a oportunidade das empresas estarem entrelaçadas, seja startup ou não. Eu não falo não só nesses debates como nós estamos tendo aqui, no próprio comitê organizador, na própria concepção do evento. Então, acho que isso, cada dia mais, esse gap que existia tem que terminar, cada um fazendo a sua função. Mas é bom ouvir o André também, as ações que a própria Uniara tem feito, como isso pode continuar, né, professor? São duas coisas que me chamam muito a atenção, Hernani. Primeiro, a questão institucional interna. Acho que a Universidade hoje de Araraquara, ela entendeu que, até para sua estruturação e consolidação como uma universidade, que ela tem um curso muito curto ainda, mas
trabalhar com inovação e empreendedorismo, inclusive embutindo isso, como o Pedro comentou, desde a rotina de formação da graduação, eu acho que já é uma demonstração de que a Universidade de Araraquara, assim como outras inúmeras, já entendem a fundamental importância disso na formação dos seus alunos, né? Independente, até porque a gente entende que o mercado de trabalho está mudando de maneira muito drástica. Eu acho que o empreendedorismo e a inovação são alternativas fundamentais para o crescimento econômico do país. Outra coisa que chama atenção, Hernani, é que a área de biotecnologia da CAPES, ela vem construindo um entendimento de que a pós-graduação em biotecnologia precisa se modificar, saindo talvez de programas de pós que eram muito conceituais, científicos, de bancada, e tentando dar a formatação para que o programa abra o horizonte de seus alunos, seus discentes, da possibilidade de empreender, e ao mesmo tempo, como o Pedro comentou que é importante, que tipo de formação a gente dá ao aluno hoje para que ele consiga ter mais possibilidades no seu incentivo ao empreendedorismo, né? Então, eu vejo isso muito, de uma maneira muito relevante. Hoje, o aluno, dentro da pós, ele já tem essa concepção de que não basta só ter uma ideia, não basta só tentar desenvolver um produto, que se isso não tem planejamento, né, se não se tem um plano de negócio, não estuda o mercado, né, não busca parcerias, que isso talvez tenha um risco muito alto de que a empresa de que a startup não persevere, né? Então, é uma mudança muito interessante e eu dou muito valor ao entendimento que o comitê a coordenação diária da biotecnologia da CAPES tem dado, é que assim, mostrar para os programas que essa modificação precisa acontecer, né, em prol do desenvolvimento não só científico, mas também econômico do país. Isso é muito interessante. Então, a pergunta que eu fiz a vocês que têm uma história muito bela aí de formação e, ao mesmo tempo, desbravando um mercado complicado, que é o do empreendedorismo e biotecnologia, como a gente que está hoje embutido num programa de pós, até por meio das colaborações, o que mais a gente poderia fazer para que pudéssemos ser úteis a vocês, não só com a formação básica, mas, ao mesmo tempo, continuar essa parceria de forma vigorosa e aproximada, para que tudo isso vá adiante, porque certamente é de interesse de todos que essas empresas perseverem, cresçam, né, que a gente possa devolver à economia, ao país, o que foi investido em cada um de nós, quanto pesquisadores, né. Então, é exatamente entender esse cenário, para que a própria universidade continue se modificando e continue próximo de vocês, para que isso traga benefícios mútuos, né. É legal, eu até pedi a tua contribuição, porque talvez nem todos os colegas aqui mesmo, estando nessa interface, não sei quantos têm interação, por exemplo, com programas de biotecnologia, né? De certa maneira, como o André está falando, que está envolvido direto lá nos comitês, né? Envolvido, ouvindo os comitês, a CAPES está quase forçando esse acontecimento, no bom sentido, assim. E a biotecnologia, principalmente. A gente fala isso, por exemplo, já se falou isso, né? Trazendo esse paralelo entre o meio acadêmico e empresarial, né, das tais patentes acadêmicas. Hoje a CAPES falou, vocês querem patentear, se não tiver uma empresa por trás, não vale muito não. Então, assim, esse sinergismo que eu acho que a gente vai andando juntos, né, eu acho que é possível. Eu até queria citar uma proposta, alguém falou isso no começo, a FAPESP, por exemplo, há pouco tempo atrás, lançou uma proposta que chama Núcleos de Pesquisa Orientados a Problema em São Paulo, é chamado de NPOP. A gente faz parte desse NPOP, um dos NPOPs que a gente submeteu junto com um grupo enorme, eles envolvem um tipo de parceria, que é uma coisa a se pensar, vocês que são todos do ramo envolvendo a impressão 3D, que chama parceria pré-competitiva, que no fundo você desenvolve várias tecnologias juntas e depois o licenciamento ele pode ser até distribuído. Então, assim, na verdade, estar numa mesa dessa com pessoas de diferentes empresas, talvez no passado também fosse até uma visão de que seria um canibalismo, né? Hoje não. Eu acho que podemos unir esforços, quem sabe até um dia propor, eu estou aqui viajando um pouco, mas quem sabe um dia propor junto talvez tenhamos massa crítica no estado de São Paulo já, para criar um instituto de bioimpressão, por que não? Temos startups, temos universidades, temos a FAPESP, temos demanda,
E quem sabe a gente não pode unir cada um na sua expertise e, de repente, no futuro, pensar nisso. André, eu não sei, acho que até a gente tem mais uns 3 minutos só, né? Eu acredito, porque acredito que às 16 horas tenha mais coisas, né? Mas tem mais perguntas aqui muito legais no chat. Então, assim, eu acho que a gente podia mesmo, não só deixar... que bom que está sendo gravado. Por que não pensar futuramente no Instituto? Em criar e aumentar essa massa crítica? Eu acho que seria uma possibilidade muito interessante. Não sei o que você acha também, André. E abro para vocês falarem até um pouco disso para a gente caminhar para o final já. Só chamar a atenção aqui, o professor Rodrigo me mandou uma mensagem, estava agradecendo a todos vocês da mesa, profundamente. Ele acabou não podendo estar com vocês, mas ele é o mentor de tudo isso. E agradecendo muito, mandando também aqui, pediu para eu mandar recomendações aqui ao Isaac, ao Jorge e ao Marcelo, que é parceiro dele. Então, André, estou só falando que, de repente, seja uma maneira até da gente pensar em criar um instituto de bioimpressão. O que vocês acham? Para a gente encerrar. Hernani, rapidamente, eu queria primeiro agradecer a todos, dizer o quanto é satisfatório para a gente da Uniara ter tido a oportunidade de participação de cada um de vocês. Eu acho que a experiência, as orientações, as recomendações são sempre válidas, porque eu vejo que cada vez mais para os pesquisadores que a gente acaba formando na academia, o empreendedorismo pode ser uma alternativa extremamente interessante, oportuna, né? E nada como a gente ouvir a experiência de cada um de vocês, da empresa de cada um de vocês. Legal ver o Diogo aí, extremamente flexível, né, procurando um novo desafio numa área que não é de saída, né, então isso é muito relevante para todos que estão assistindo e ainda vão assistir esse nosso bate-papo, para que eles entendam como isso assim, como isso é valioso para o planejamento do futuro pessoal de cada um. Né, então eu queria aqui agradecer em nome da Uniara a participação de todos vocês, não é? Até porque a gente tem tentado trazer para o programa de pós em biotecnologia essa nova concepção de inovação e empreendedorismo, colocar a Universidade de Araraquara aberta a cada um de vocês para propostas, cooperações, né, que a gente possa atender essas expectativas, e dentro da posição do Hernani, que é um dos que mais levanta a bandeira da inovação e empreendedorismo dentro do nosso programa, a quem eu agradeço imensamente a oportunidade e a convivência, né, da gente sempre contribuir cada vez mais com esse cenário que se delineia aí da bioimpressão no nosso futuro na área médica. Então, muito obrigado a todos. A Hernani está em pé a proposta, vamos começar a pensar nisso com os nossos colegas. Quem sabe num segundo simpósio internacional a gente já tem alguma coisa mais moldada, né. Então, mais uma vez, obrigado a todos, né, e uma boa tarde. Fico aí para escutar a consideração final de cada um de vocês. Professor André, professor Hernani, Rodrigo, muito obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui. Eu acho que esse tipo de evento talvez seja um mecanismo mais forte para fomentar, porque é a maneira que estudantes, pesquisadores podem estar observando, discutindo e trazendo suas questões. Contem com a gente para o Instituto, eu acho que é uma ideia excelente. A gente escreveu um artigo recentemente, do qual o professor Hernani é um dos editores do Journal, onde a gente discutia exatamente como esse sistema de inovação na área de engenharia de tecidos está em formação no Brasil, ou seja, você tem startups sendo criadas nos últimos 3, 4 anos nesse campo, e significa que nós estamos completando todos os atores de um sistema de inovação setorial na área de engenharia de tecidos, e faz todo sentido pensar no Instituto e pensar em outras formas, como o André também começou comentando de atuar juntos em projetos específicos. Então, muito obrigado pelo convite e ficamos à disposição. Abraço. Pessoal, vou falar aqui por voz. Como a gente vê, cada startup tem o seu papel, eu acho que os papéis são muito importantes, e eu, como a cientista da 3DBS, tive que vir cuidar das minhas células. Então, estou aqui na bancada, como cientista, a gente tem que estar na bancada e fazendo acontecer. Muito obrigada mais uma vez pelo convite, doutor Hernani, que já conheço, doutor André, ao Rodrigo, que é um parceiro, amigo, e parabéns para todas as startups que estão aqui participando. Vamos nos unir para fazer acontecer. Um beijão. Obrigada. Bom, eu também gostaria de agradecer, pessoal, já conheço vocês aí já há um tempo, né, desde quando eu cheguei no CT em 2015,
encontrei aí Hernani, André, e fizemos já vários trabalhos. Falei com a Ana no começo do ano de planejar aí um evento para unir, né, todos os participantes aí que já começaram nessa área. Super aprovo aí sua ideia, Hernani, André. Estou disposta, já vinha fomentando essa ideia com várias pessoas, principalmente com o CTI, com o Jorge, né, e estou super disposta, eu, o Diogo e a Bioedtech também, para fomentar ainda mais esse núcleo, né, e esse ecossistema aí brasileiro que está crescendo e a gente realmente precisa acelerar para poder chegar próximo aí do que está acontecendo lá fora, não desmerecendo os pesquisadores profissionais brasileiros, porque por mim, eu acredito muito aí no potencial, né, do brasileiro, o nosso potencial, e eu tenho certeza que a gente não está perdendo nada pelo que está acontecendo lá fora, né? A gente tem muito ainda o que mostrar, né? Que a gente já fez, que a gente faz e que a gente está já avançando e preparando aí para um futuro. Então, estou super disposta a continuar essa parceria, pessoal. Abraço, obrigada a todos vocês. Fazendo minhas considerações finais, para mim é um prazer enorme estar aqui, agradeço o convite, agradeço o acolhimento de vocês, né, um outsider aí completo, vindo aqui e tentando contribuir, e eu acho que isso, até a minha participação aqui também acaba sendo um sinal interessante, porque no fundo esse complemento dessa visão de negócio, startup, que eu acho que tem feito eu e Janaína avançarmos tão rápido, né, essa amálgama aí que a gente tem feito, e eu incentivo muito aí essa união interáreas, interconhecimentos e intercapacidades. Então, eu fico muito feliz de poder estar aqui, de ter sido acolhido aí por vocês, que é um ecossistema que a gente eu estou entrando, né, e nos posicionando aí para contribuir e, como a Janaína falou, criar um espaço de inovação que entrega valor para o cliente final, que entrega tecnologia, porque, de fato, nós temos muita capacidade técnica e tecnológica, realmente não perdemos para ninguém. Aí é uma questão do ecossistema se organizar para conseguir fazer isso cada vez mais de maneira sistemática, sair da universidade e chegar nas pessoas. Muito obrigado. Eu também agradeço imensamente pelo convite, também ao Rodrigo Rezende, que eu conheço já faz alguns anos, já dividimos quarto em congresso, então eu conheço ele muito bem, sobre as considerações finais, uma coisa que eu queria falar que tem a ver com a pergunta anterior, né, como uma universidade pode ajudar os empreendedores e as startups, sempre pensar no ganha-ganha, assim, ser talvez um pouco mais ágil, pensar que um pesquisador, a produção dele tem que ser artigo, tem que ser patente, né? Se ele puder também incluir, né, no máximo, na medida que possível, empresas numa proposta de pesquisa, eu acho que traz atratividade de ponto de vista da agência de fomento. Então, tentar fazer isso o máximo que possível, né? Pensar na gente, ser um pouco empático, né? Na nossa dor, quando a gente precisa das coisas para uma semana, um mês no máximo, não pode ser assim 6 meses, um ano e meio. Eu até queria parabenizar a Uniaras quanto a isso, porque quando o nosso PIP Fase 2 foi aprovado em 2018, a FAPESP só exigiu um documento, que era aquele acordo de propriedade intelectual, e não consegui fazer isso de uma forma tão fácil na Unicamp. Ele teve que tramitar todas as instâncias e demorou 1 ano e meio para ter a assinatura do reitor. E uma colega da Unicamp, que também tem uma afiliação com Uniaras, na época ela me mandou, estou com ele na minha frente, no outro computador, uma assinatura de um documento do pró-reitor da Uniaras, e ela não levou 1 ano e meio para conseguir essa assinatura, não. Então, talvez as universidades um pouco menores tenham essas facilidades de maior
facilidade de falar com as pessoas, com o poder de assinar, etc. Então, parabéns para a instituição de vocês, vamos ser generosos um com o outro e entender a agenda de cada um, da universidade, do empreendedor e a sociedade. Eu acho que todos são importantes e precisamos ter o ganha-ganha. Quero agradecer suas palavras aí, viu, Andrés? E a opinião de vocês é muito importante para que todo esse dinamismo que a universidade tem que ter realmente aconteça. Então, a minha pergunta, de uma certa forma, foi provocar isso mesmo, para que a gente possa ajustar aquilo que ainda não está correto, exatamente para dar celeridade a todo esse processo de cooperação. Então, muito obrigado pelas sugestões que você deu e aos demais, e a gente vai tentar colocar isso em prática cada vez mais. Tiago. Obrigado. Hernani, Tiago está por aí ainda? Palavra, cara. Vou usar a expressão da moda. Quer mandar um salve? Quer fazer alguma coisa para a gente encerrar aqui? Não, eu quero agradecer você, Hernani, André e o Rodrigo também por ter aberto essa oportunidade da HP Brasil, na minha presença aqui, tá apresentando um outro lado, né? Porque eu vejo que esse debate foi muito mais voltado para empreendedorismo, para essas startups que estão muito bem conceituadas, ao meu ver. Mas foi muito bom a participação, foi muito legal estar debatendo com vocês, escutando opiniões, escutando pontos diferentes desse segmento, que é um segmento muito cativante, que tem muito a ser desenvolvido ainda aqui no Brasil, tanto na parte industrial quanto na parte clínica e pesquisa e desenvolvimento. Queria agradecer vocês, a todos os participantes, né, todos os palestrantes aqui também, foi muito de alto nível essa conversa que nós tivemos. E deixar mais uma vez o canal aberto da HP Brasil para uma futura conversa, qualquer necessidade que vocês enxergarem nesse hub que foi comentado também de impressão 3D, né, voltado para essa área clínica, essa área de healthcare. Eu coloco também a HP Brasil e todo o meu conhecimento e da SKA também à disposição de vocês para a gente estar conversando e debatendo no futuro aí. Obrigado mesmo pela disponibilidade aí, a possível participação nossa. Excelente. Enfim, professor André, estamos em cima da pinta, 16 horas. Não sei, acho que temos encerramento às 17, né? Isso. Quiser convidar todo mundo para o canal para encerrar conosco. Muito obrigado, gente. Muito contente. Acho que fica uma herança aí para os meninos que estão vindo e para nós mesmos, porque a gente, esse é um princípio do empreendedorismo, né? Fazer parte do ecossistema, para você ouvir pessoas que pensam como você, não exatamente com as mesmas estratégias, mas que pensam em pôr a coisa para frente. Isso nos motiva a seguir, né? Então, eu desejo aí sucesso para cada uma das empresas. Eu também faço as palavras do André, a nossa, que a Uniara está à disposição aí para a gente poder contribuir ao nosso programa. Boa tarde a todos. Boa tarde, André. Boa tarde, Pedro, Ana, Janaína, Diogo, Andrés e Tiago, e agradecimento especial ao professor Rodrigo também. Obrigado, André. Um abraço a todos. Boa tarde, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado, viu? Obrigado, gente. Tchau, tchau.